Atacantes chegarão no Goiás até o começo da Série B e alguns nomes já foram procurados pela diretoria esmeraldina, tanto nessa temporada quanto também nas anteriores. Quero dar também o meu pitaco, falando sobre, por exemplo, o atacante Yuri Castilho, que está no Vitória. Na minha avaliação, seria uma excelente contratação para o Goiás. Quero falar também sobre o meia esquerdo do Criciúma, que sempre me agradou bastante. E essa necessidade, beleza? O Alano marcou o seu gol, muito importante, o Paulo Baia também, mas até o começo da Série B, o Goiás não pode abrir margem para o azar. Precisa ir no mercado, buscar figuras de centroavante. Será que, por exemplo, o Léo Gamalho seria uma alternativa interessante para retornar na Serrinha? E o meu pitaco também, visualizando, as opções do mercado e outras buscas alviverdes. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 de graça e começar a apostar este bônus de boas-vindas vindo aqui pelo nosso canal, 100% gratuito, e lá na Pix Brasil é muito fácil de apostar. Você pode depositar via Pix a partir de R$1 sem nenhuma burocracia, o saque é imediato, é uma casa de apostas que eu recomendo para todo mundo. Tem todas as odds do Campeonato Goiano, Goiás e Jataiense, jogos do Atlético, do Vila Nova, você encontra por lá também. Como eu estou gravando esse vídeo com um pouquinho de antecedência, vou passar para vocês as partidas do Campeonato Inglês. Premier League no próximo final de semana, com Tottenham e Brighton, empate pagando 4,21 a cada real apostado. Vitória do Tottenham em casa, 1,84. Vitória do Liverpool contra o Burnley, pagando 1,16. E do Manchester City contra o Everton em casa, 1,19. Um empate nesse jogo pagando muito alto também, 7,58. Essas e todas as outras cotações do final de semana na Pix Brasil, R$20 de graça. Você pode apostar via Pix, vai lá conhecer a plataforma, faça o seu registro pelo link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre opções para o campo ofensivo do Goiás, essa posição muito carente, apesar dos gols no meio de semana contra o Morrinhos, créditos aí para o Brenner Culano, que já tem 2 nesse campeonato, o Alano também desencantou, o Paulo Baia, mas olhando a realidade, o nível diferente, mais difícil, disputado, como é a Série B do Campeonato Brasileiro, e nesse ano, ainda mais difícil, o Goiás precisa se reforçar muito bem com nomes nesta característica. E sem essa de trazer jogador com 22 anos, 23 anos, destaque do Campeonato Gaúcho ou do Campeonato Paulista. Pode acontecer de dar certo, ok, mas não é esse o cenário que o Goiás deve buscar nesse momento. E sim de jogadores que têm contratos, então você precisa abrir os cofres, oferecer uma pequena compensação financeira. Todos os nomes que eu irei citar aqui no nosso vídeo, eu garanto que ajudariam o elenco do Goiás, não são nenhum tipo de craque, ou de potencial de revenda futura, mas que para a Série B funcionaram nos últimos anos. Não tem como a gente afirmar que contratação nenhuma vai dar certo, mas pelo menos olhando esse cenário de uma pequena compensação financeira, nomes úteis dentro do mercado, que inclusive o primeiro deles, que eu quero citar aqui para vocês, já foi procurado pelo Verdão, que é o ponta esquerda Janderson. Você lembra dele? Atualmente tem 24 anos, no Ceará nesse ano disputou 4 jogos até aqui, apenas um como titular, não marcou gol, não deu assistência, está numa fase ruim, a torcida pegando no seu pé lá no Ceará. Existe a possibilidade dele sair, mesmo sendo considerado um jogador importante no elenco. Tem contrato até dezembro de 2025 no Ceará e foi procurado pelo Goiás em pelo menos 3 ocasiões, tá? No final do Campeonato Goiano de 2022, o Goiás fez uma procura, Paulo Rogério confirmou essa informação para mim também. Em 2022 também, na metade daquele ano, em julho, para a Série A do Campeonato Brasileiro de novo, um pedido do Jair Ventura no Goiás, não foi contratado. E no começo de 2023, para a temporada de 2023, no final de 2022 e o começo de 2023, novamente houve uma consulta do Goiás, acabou que o jogador fechou com o Ceará, emprestado pelo Corinthians, e hoje ele tem contrato em definitivo por lá até dezembro de 2025. No ano passado não foi bem na Série B, mas na temporada como um geral, até que se saiu ok. 7 gols, 5 assistências em 55 jogos. Na Série B só 2 gols e 1 assistência em 36 aparições. Eu gosto do Janderson pela velocidade. Não chegaria hoje, por exemplo, tentaria recuperar
o seu bom futebol, né, como já teve no Atlético Goianiense 2020, 2021 na Série A do Brasileirão. Nas duas edições que jogou da Série B foi mal, tanto no Grêmio quanto também no Ceará, mas eu tentaria fazer essa aposta sem exageros, tá? Uma compensação financeira, talvez um empréstimo até o final do ano, mas o Goiás vai precisar tirar a mão do bolso. Uma outra indicação que eu quero fazer aqui no nosso vídeo, esse jogador, pelo que eu apurei, ele no máximo agradou a diretoria do Goiás, mas não teve nenhum tipo de proposta, procura ou algo proposta oficial, né, ou pedido de empréstimo nos últimos anos, mas é um nome que já foi bem visto na Serrinha na temporada de 2022. Estou falando sobre o Yuri Castilho, atacante de 28 anos de idade, pode fazer uma função tanto como um ponto esquerdo, quanto também de um segundo atacante. Eu gosto do Yuri Castilho, que é um cara que não tem vergonha em chutar no gol, sabe? Se a bola pingar ali perto para ele, ele manda a bola pro gol. É um ponta que é mais forte fisicamente, ele tem essa característica mais de um centroavante do que propriamente de um velocista, mas na Série B esse tipo de jogador costuma se sair bem. Ele chegou no Vitória já no finalzinho da Série B do ano passado, não foi um nome incontestável, mas ajudou, marcou 3 gols em 15 jogos ali no segundo turno. Nessa temporada começa muito bem, são 5 partidas até aqui, com 2 gols marcados. A torcida do Vitória de vez em quando acaba pegando no seu pé. Existe a possibilidade de uma boa reformulação no elenco do Vitória até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro. O Yuri Castilho tem contrato só até dezembro desse ano. Eu ficaria atento no mercado, sabe? A partir do mês de julho ele já pode fechar um pré-contrato com qualquer outro clube, talvez com uma pequena compensação financeira, porque não? O Vitória possa até liberar o jogador um pouco antes. Na temporada de 2021, vocês vão se lembrar, né, aquela Série B do Campeonato Brasileiro, onde o CSA fez uma ótima campanha, tinha o goleiro Thiago Rodrigues, hoje no Goiás, e o Yuri Castilho no ataque marcou 11 gols em 45 jogos naquela temporada, além de 5 assistências. Passou no Ceará, não foi bem em 2022, no Cuiabá jogou bem o Campeonato Mato-Grossense, mas na Série A do ano passado não deu conta. O Yuri Castilho, que é revelado pelo Avaí, soma passagens também no Japão, Portugal, Arábia Saudita, Ucrânia e Emirados Árabes. Gosto desse jogador, 1,85 m de altura, destro, bom arremate em direção ao gol e também pode fazer essa função de um centroavante. Acho que daria muito certo dentro do esquema tático do técnico Zé Ricardo. Pode deixar o seu palpite também sobre esse jogador e o Vitória, que tem bons jogadores, na minha avaliação, que eu gostaria de ver aqui no Goiás, por exemplo, para uma Série B, como por exemplo o zagueiro Camutanga, quem mais? Acho que o Zeca, lateral direito, me agrada bastante, Mateuzinho, meio campista, né, um nome hoje bem valorizado, até o próprio Oswaldo, aquele experientezão, o Yuri Castilho, o Léo Gamalho, enfim. Depois eu cito mais nomes para vocês. Um outro nome também que sempre me agradou bastante e que na Série B seria uma unanimidade é o meio atacante Matheus Felipe. Você conhece ele? Ele que está no Criciúma desde 2021. Na temporada passada marcou 8 gols e deu 10 assistências em 54 jogos. Geralmente faz uma função como um camisa 10, um meia esquerda, tem uma característica de jogo semelhante, por exemplo, ao do Marquinhos Gabriel. Contrato no Criciúma vai até o final desse ano, canhoto, 1,78 m de altura, começou como titular, 2 assistências já no Campeonato Catarinense, é um nome que só sairia do Criciúma mediante uma compensação financeira que não precisaria ser um absurdo, não estamos falando de um jogador de 15 milhões de reais, o contrato já está em reta final, acho que ele vai jogar a Série B no Criciúma, mas falando sobre bons jogadores, jogadores que eu gostaria de ver no Goiás e sei que chegaria para resolver, eu coloco o Felipe Matheus nesta lista, tá? Ele que na Série B também de 2022 foi bem, deu 6 assistências naquela competição e em 2023, né, quando o Criciúma conseguiu o acesso, foi ainda melhor. Ele é natural de Campina Grande, na Paraíba, passa no São Bernardo, no Cuiabá, Ferroviária, Boa Esporte em 2016, Juventude em 2018, Figueirense, Ferroviária no Campeonato Paulista e chegando no Criciúma, conseguindo um acesso da Série C para a Série B, 2 temporadas na segunda divisão e agora conseguiram retornar para a Série A. Pode deixar o seu pitaco também sobre o meia central, o meia esquerda Felipe Matheus, bate muito bem na bola, cobranças de escanteios, faltas e finalizações de média distância, é um jogador com a característica de um clássico camisa 10. Para falar sobre um outro jogador com passagem pelo Goiás, é o Léo Gamalho. Você lembra dele? Atualmente ele está no Vitória, teve uma lesão
nessa pré-temporada. A tendência é que volte, tá? Ainda na disputa do Campeonato Baiano, houve proposta do Avaí para esse ano de 2024. Ele quis continuar no Vitória e também o interesse do Leão de Salvador, pelo menos a princípio. Tem um contrato só até o final desse ano. Ah, mas o Léo Gamalho é estranho, não é um jogador ideal para a Série B. Discordo, tá? Eu acho que é um cara que consegue te entregar pelo menos 10 gols tranquilamente em uma Série B do Campeonato Brasileiro. Independente se vai brigar no meio de tabela, na parte de baixo, conquistando um acesso, o Léo Gamalho é um cara que consegue entregar gols. E eu acho que ele só não ficou, por exemplo, no Coritiba, onde na temporada de 2022 ele marcou 17 gols em 43 jogos, só por conta da idade, sabe? Eu acho isso uma besteira sem tamanho aqui no Brasil, porque, por exemplo, qual jogador do Coritiba marcou 17 gols no ano passado? Nenhum, sabe? E no Vitória, ele marcou 12 gols em 35 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Também conseguiu um bom destaque. Deixa eu pegar aqui os números dele, do Léo Gamalho, calma aí. Na Série B foram 10 gols em 23 aparições. Teve essa passagem pelo Goiás, começa muito bem em 2017, 2018 vai bem em alguns jogos, acaba deixando o time para fechar com a Ponte Preta, achou uma decisão errada naquele momento também do Goiás, sempre me agradou bastante, são passagens também muito boas pelo CRB, pelo Criciúma e no Santa Cruz. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo, o que você pensa sobre o Léo Gamalho, se aceitaria ele de volta na Serrinha. Olha, com tantos jogadores horríveis, né, nessa função de camisa 9, que já passaram pelo Goiás nos últimos anos, eu aceitaria o Léo Gamalho tranquilamente para essa função de 9, principalmente se tratando de Série B. Faz muito bem um pivô, bate bem pênaltis, é sempre um jogador perigoso na bola aérea, tem 1,88 m de altura e finaliza da onde que dá, sabe? Eu acho que essas características são fundamentais para um centroavante, algo que a gente não vê no Goiás já há bastante tempo, tirando talvez o Nicolas e o Pedro Raul. Olha, tem tempo que o Goiás não consegue encontrar um bom 9. Teve o Rafael Moura também, mas é uma posição escassa hoje no Brasil. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um outro nome, que assim, eu não vejo como ideal, né? Não é o ideal para o Goiás, enfim, mas está aí no mercado. A tendência é que o Atlético Paranaense empreste o jogador de novo para esse ano, que é o Matheus Babi. O Matheus Babi, que tem 26 anos de idade, pelo Goiás no ano passado foram 4 gols em 17 jogos. Em algumas partidas na Série A parecia muito pesadão, eu acho que a falta de ritmo, ele chegou na metade do ano, vindo do futebol português, essa readaptação sem pré-temporada, acho que prejudicou muito o futebol do Matheus Babi. Porém, para uma Série B do Brasileirão, acho que é um jogador que também consegue te entregar em um nível de 10, 12 gols, sem grandes problemas na Série B, né? Até porque na Série A do ano passado foram 4 bolas na rede. Eu gosto da característica do Matheus Babi, esse centroavante grandalhão, faz bem o pivô, tem uma finalização ok, não é nenhum grande craque, nenhum grande gênio, mas para a Série B, cara, dentro das opções que hoje o Goiás tem no seu elenco, acho que seria já um nome interessante. 1,91 m de altura, o seu contrato no Atlético Paranaense vai até dezembro de 2025, ele até começou o Campeonato Paranaense recebendo chances, né? Foram uma partida só contra o Cianorte, entrou bem, a torcida elogiou bastante o Matheus Babi, mas não vem sendo mais utilizado. A tendência aqui, segundo informações de Curitiba, do repórter Vincenzo Dalicani, acho que é essa a pronúncia, ele falou que o Matheus Babi, a tendência é que seja emprestado pelo Furacão. Pode deixar a sua opinião, um jogador que obviamente passou um pouco de raiva no torcedor, mas é igual eu falei, acho que se ele chegasse um começo de ano, igual agora, no Campeonato Goiano, tendo tempo para fazer uma pré-temporada, uma melhor adaptação antes de começar de fato o Campeonato Brasileiro, eu acharia um nome ok, até porque hoje o Goiás tem apenas o Getúlio e o Brenner Culano para a posição. Pode dar o seu palpite sobre esses jogadores, alguns procurados, outros especulados e outras indicações aqui também no decorrer do vídeo. Pode deixar a sua indicação, né? Qual o jogador que te agrada também para essa Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Pix Brasil, R$20 de bônus gratuitos para começar a apostar, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!